Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone, que é o mesmo telefone que eu usava lá no Maranhão, DDD 99, telefone 991520454. Dê aí um like, gostei, um joinha, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente via Word, PDF, PowerPoint. Tudo é gratuito mesmo, pode acreditar. Só enviar aí o seu nome, aí diga que quer receber comentários da revista Betel e coloque também a sua cidade. Aí eu vou colocar você em um grupo, não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeo, não tem áudio, só material do EBD. Toda semana eu passo para você, só eu posto lá, não tenho outras coisas. Então, só material do EBD toda semana, não vai encher seu celular. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Betel Dominical Adultos, com o tema Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Temos como comentarista da Betel Editora neste trimestre o bispo Abner Ferreira. Já estudamos as seguintes lições. Lição 1, ordenança para crer e descer as águas batismais. Lição 2, ordenança para participar da ceia do Senhor. Lição 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. Lição 4, ordenança quanto à contribuição financeira. Lição 5, ordenança para uma vida de vigilância e oração. Lição 6, ordenança para uma vida de obediência e submissão. Lição 7, ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Lição 8, ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Lição 9, ordenança para uma vida de santificação. E hoje vamos estudar a lição 10, ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Então veja que todos nós somos reconciliados com Deus, vivíamos antes como inimigos de Deus, fomos reconciliados pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, trazendo a paz entre nós e Deus, entre Deus e nós. Todos nós que ouvimos o Evangelho e cremos, fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. A cabeça do corpo é Jesus Cristo. Todos nós somos membros deste corpo. Então todos fazemos parte de um corpo só. Temos uma cabeça só desse corpo, que é Jesus Cristo. Temos um Espírito só, que é o Espírito Santo, que está em cada um de nós. Temos um só Pai, Deus, o nosso Pai. Veja que em Atos 10 e Tiago 2 proíbe a acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós nos tornamos embaixadores da paz. Levamos a paz que nós recebemos de Deus, levamos a todos. Então não podemos mais viver em brigas, em contendas, porque temos a paz de Deus reinando em nós e nós vamos transmitir esta paz. Jesus disse, deixo-vos a paz. Então, a minha paz é que eu dou, não é a paz que o mundo tem, a paz do mundo é apenas a cessação de guerra, mas a paz de Deus. Então, nesta lição, nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o significado de paz. Subtópico 1, paz com todos os homens. Subtópico 2, a paz interior é pré-requisito para a paz exterior. Subtópico 3, a verdadeira paz vem de Deus. Tópico 2, a paz é representativa na vida do cristão. Subtópico 1, a paz requerida aos cristãos. Subtópico 2, os 3 pilares da paz. Subtópico 3, fomos chamados para sermos promotores da paz. Tópico 3, fazer o bem é uma recomendação bíblica. Subtópico 1, não nos cansemos de fazer o bem. Subtópico 2, para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Subtópico 3, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos aí, estudando essa preciosa lição. O textual da lição está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma ordem, né? Seguir a paz com todos e a santificação. Nós vimos na lição passada falando sobre a santificação. Então, separar-se para Deus e se separar do pecado que está no mundo, do sistema mundano. Então, seguimos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Veja bem, também a Bíblia diz para nós, quando estiver em vós, então, tende paz com todos. Porque nem sempre vai ser possível viver em paz. Nós temos aqueles que nos perseguem, né? Aqueles que nos odeiam. Agora, nós vamos amá-los, vamos orar por eles, abençoá-los. Agora, eles nos odeiam por causa de Cristo, né? Por causa da Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando estiver em nós, ou seja, quando a oportunidade de haver paz estiver em nós, então tenhamos paz. Verdade aplicada. O autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser um promotor da paz e estar sempre procurando fazer o bem. Então veja, um discípulo de Jesus Cristo sempre vai imitar Jesus Cristo. Vai sempre procurar fazer o bem, abençoar as pessoas. Veja que Jesus disse, odiaram-me sem causa, porque ele falava a palavra de Deus, né? Então aqueles, por exemplo, os fariseus, né, os escribas, ali os religiosos, né, na sua maioria, odiavam Jesus, porque tinham inveja de Jesus. Mas não que Jesus fizesse alguma coisa de ruim para eles ou para alguém, só fazia o bem, andava pregando a palavra de Deus e curava a todos. Mas quanto mais gente andava atrás de Jesus, mais eles ficavam com inveja, mais eles queriam matá-lo. Então odiavam sem causa. Jesus buscou sempre a paz dos homens para com Deus, a paz entre os homens. Ele sempre buscava estar em paz com as pessoas. Agora ele tinha que pregar a verdade, a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, né, também passou pelas mesmas coisas, perseguições também. Por quê? Porque pregava a palavra de Deus. Isso provocava o ódio dos judeus. E até mesmo dentro da igreja, né? Os judaizantes perseguiam o apóstolo Paulo, porque ele não pregava do jeito que eles queriam que ele pregasse. Ele não ensinava do jeito que eles queriam. Eles queriam que fosse exigido que todos se circuncidassem, que seguissem as normas dietéticas dos judeus, tudo. E o apóstolo Paulo não fazia isso, porque ele sabia que para os judeus existem umas normas que estão escritas, que são exclusivas para os judeus, e não para os cristãos em geral, não para os cristãos gentios. Texto de referência, Romanos 12, do versículo 18 ao versículo 21. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então vejo, sempre buscamos a paz, mas nem sempre vai existir paz, porque as pessoas acabam nos odiando por sermos seguidores de Jesus Cristo, por sermos pregadores, ensinadores da palavra de Deus, como está escrito na palavra de Deus. Então a advertência para nós, não nos vingarmos a nós mesmos. Você pode ver que hoje a mensagem de vingança está em quase todos os filmes, né? Quase todas as novelas. Então isso vai passando para a gente, né? Esse apelo por vingança. E isso é proibido pela palavra de Deus. Nós vamos amar os nossos inimigos, abençoá-los, orar por eles, nunca procurando vingança. A vingança pertence a Deus. Se Deus acha que deve vingar, e Ele vai fazer. Mas não nós. Nós não buscamos vingar, não buscamos o mal das pessoas. Nós amamos o próximo como a nós mesmos. Então vai acontecer de ficarmos irados? Sim, mas não podemos ficar aí magoados, rancorosos, guardando aí ódio, raiva de alguém, querendo a vingança, querendo que aquela pessoa passe por mal. Nada disso.
nós devemos orar então pelas pessoas, abençoá-las. E quando nós oramos muito por uma pessoa, de maneira nenhuma nós vamos odiar essa pessoa. Então, não te deixes vencer do mal, mas acumule o bem, acumule o amor. Então nós vencemos o mal com o bem. Veja que o mundo está sempre em guerra. Hoje nós temos aí pelo menos 5 grandes guerras que estão acontecendo. Então temos aí a guerra entre Israel e Hamas, temos aí o conflito no Azerbaijão versus a Armênia, em Nagorno-Karabakh, guerra Rússia versus Ucrânia, temos aí a guerra da Síria, temos aí a guerra civil no Iêmen. Então veja, hoje essas são as principais, mas existem milhares de guerras acontecendo. O ser humano sempre esteve em guerra. O ser humano não procura a paz, ele procura a guerra. Principalmente os países ricos, eles sempre estão vendendo armas para os outros países que estão em guerra. Então, para eles, é um interesse, está escondido, está oculto, mas é interesse deles que haja guerra. Mas Jesus Cristo traz a paz. Se as pessoas estão convertidas realmente a Deus, elas procuram a paz e não a guerra. Sempre procuram aliviar os conflitos, diminuir os conflitos, apaziguar as pessoas, falar, ensinar, pregar sobre o amor de Deus, o amor de uns para com os outros. Introdução. A presente lição enfatiza os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo na sua ação de obediência em ser um agente promotor da paz e de perseverar em fazer o bem. Então vamos buscar a paz. E a palavra de Deus diz, persiga a paz. Então, corra atrás da paz, persiga, vá atrás da paz, sempre vá procurar fazer a paz. Unir as pessoas. Procure fazer pontes e não muros. Tópico 1. O significado de paz. A palavra paz é representada no Antigo Testamento hebraico, principalmente pela raiz substantiva shalom, e no Novo Testamento grego pela raiz do substantivo ireme. A ideia geral é de bem-estar, Isaías 48:18. Esta palavra engloba várias nuances, dando a dimensão da tradução mais geral e aceitável como paz. Ela ocorre também na saudação e no cumprimento geral, Lucas 10:5 e 6, João 14:27. Você vê então a palavra aí no original, no grego, provavelmente então do verbo primário, eiro, juntar. Estado de tranquilidade nacional, ausência da devastação e destruição da guerra. Paz entre os indivíduos, isto é, harmonia, concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade, pois paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Da paz do Messias, o caminho que leva à paz e salvação. Do cristianismo, o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. Veja que essa certeza de salvação que o Espírito Santo traz a nós, ela nos traz uma paz interior, que excede nosso entendimento, que não considera o que está acontecendo no mundo em termos de guerra. Uma paz entre nós e Deus, uma paz verdadeira. Mesmo se nós estivermos no meio de uma guerra, nós ainda estamos em paz. Veja que em 1 de Pedro 3, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Olha, muita gente hoje tem problema para dormir por falta de paz. O que vai fazer você ter tranquilidade para dormir é estar em paz com Deus. Se você estiver com esta paz, você vai ver que você vai dormir tranquilo. O principal é estar em paz com Deus, estar em comunhão com Deus. E aí, mesmo que as outras coisas que nos cerquem, todas estejam em guerra, mesmo assim nós estaremos em paz. Às vezes até minha própria esposa, os filhos ficam assim admirados, que eles, qualquer hora que eu deitar para dormir, eu durmo. Tanto faz ser de dia, de noite, qualquer hora eu falo, vou dormir, eu durmo. E demora às vezes 5 minutos, 10 minutos e durmo. Porque eu procuro esta paz com Deus.
Eu busco essa paz sempre com Deus. Estou sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia. Estou sempre evangelizando, ganhando almas. Então, se você está em paz com Deus, não importa o que está ao seu derredor, você está em paz. Duas enfermidades gravíssimas estão acontecendo hoje por falta de paz. Olha, a primeira é a depressão. Depressão, o que é? Preocupação excessiva com o passado. É guardar rancores, mágoas, tudo isso leva à depressão. E a outra é a ansiedade. A ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. É a insegurança, a falta de fé em Deus. Então a palavra paz envolve várias coisas. Quando se fala shalom, não é apenas uma paz de ausência de guerra, uma paz entre nós e Deus, uma paz de espírito, uma paz com as pessoas, né? Um desejo de paz. Então, vai significar várias coisas. E veja que o nosso cumprimento tradicional para com as pessoas sempre é a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós queremos e desejamos que haja paz, mas a paz de Jesus Cristo que é a paz perfeita. Tópico 1, subtópico 1, paz com todos os homens. Sabemos que nem sempre a paz parte somente de um lado, mas Paulo recomenda que, se for possível, procuremos ter paz com todos os homens. Romanos 12, 18. As melhores coisas para viver em paz com todos: não falar mal de ninguém, não enfrentar ninguém, não entrar na vida de ninguém, comprar e pagar, tratar e cumprir, pensar antes de falar, saber que toda ação gera uma reação. Há uma expressão popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Não ligue para provocações, pois muitos querem tirar a nossa paz. Não contenda com ninguém, tanto quanto possível, vive em paz com todos. Então veja, a Bíblia diz: quando estiver em vós, tende paz com todos. Então, nós vamos procurar a paz. Nós vamos insistir, perseguir a paz. Agora, nem sempre vai ser possível, porque a outra pessoa nós não podemos controlar. Então, ela pode ficar irada, né, zangada. Muitas vezes também, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, pregando, e as pessoas não querem aceitar a verdade, não querem aceitar a palavra de Deus. Então, vai haver guerra, porque a pessoa entra em guerra quando é confrontada. Veja que a palavra de Deus é como uma espada, né? Uma espada de dois gumes. Corta para lá e corta para cá, mas ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, quando ela bate, ela encontra ali um pecado. Então, há uma confrontação. Quantas pessoas a gente vai visitar e pergunta: por que você saiu da igreja? E a pessoa vai dizer que alguém pregou alguma coisa, né? Falou da vida dele. Ou seja, a pessoa pregou e serviu para ele, ficou zangado. Ao invés de pegar aquela palavra e ver que é Deus falando com ele, se arrepender, consertar, não, fica com raiva da pessoa. Quantos profetas foram perseguidos porque falaram o que Deus mandou falar? Veja o exemplo de Jeremias. Então vemos aí alguns conselhos. Se você quer viver totalmente em paz, evite essas coisas aí. Não falar mal de ninguém, não enfrentar ninguém, não entrar na vida de ninguém, comprar e pagar no dia certo, quando tratar alguma coisa, cumprir, fale a verdade, pensar, refletir antes de falar. E aí nós sempre recomendamos, né, aos casais, às mulheres principalmente, porque quando vão discutir alguma coisa, falar alguma coisa, muito cuidado, porque se você responde, se você teve uma ação, vai ter uma reação. Então, se o seu marido falou um pouco mais alto e você fala mais alto ainda, a próxima resposta será mais alta ainda. Você está colocando lenha na fogueira, vai aumentar mais ainda. Aquilo ali vai virar uma gritaria, uma coisa tremenda, pode chegar até uma violência. E o ditado diz, olha, quando um não quer, dois não brigam. Sempre aconselhamos as mulheres, né? Quando começar uma discussão, pegue lá um copo de água, tome um pouquinho,
Então veja, você toma um pouquinho d'água, segura essa água na boca. E o marido está lá, até você, segura a água na boca, não deixa, não engole não. E aí você só fala, pronto, acabou a briga. Mas quando você responde, às vezes responde mais alto um pouco, aí o marido responde mais alto, você responde mais alto, vira uma gritaria, uma briga, pode até causar uma separação. Tópico 1, subtópico 2. A paz interior é pré-requisito para a paz exterior. Jesus é o autor da paz interior, por isso um dos seus nomes é Príncipe da Paz, Isaías 9,6. Muitos querem a paz exterior, a paz com as pessoas, a paz no mundo, mas não têm paz dentro de si mesmos. Antes de lutar para que haja paz no mundo, precisamos conquistar a paz interior. Quem está bem por dentro, dificilmente o que vem de fora ou de baixo lhe atinge. Agora, quem perde as estribeiras facilmente precisa cuidar do seu interior. Quem tem desequilíbrio emocional, dificilmente consegue a paz interior. Quem está amargo por dentro, não tem como semear outra coisa a não ser coisas amargas. Quem tem um caldeirão fervendo dentro de si, vai fazer queimadura em quem estiver ao seu redor. Cuidemos do nosso interior e procuremos a ajuda do Espírito Santo para implantar em nossas vidas as virtudes do fruto do Espírito, temperança, mansidão, domínio próprio. Então, quando estamos em paz com Deus, naturalmente nós temos então, ou espiritualmente, temos paz interior. Então a guerra lá de fora não vai influenciar na nossa paz interior. Agora, é uma coisa dificílima ter paz com as pessoas, paz com todos, é muito difícil, porque nós somos provocados o tempo todo a uma reação. Olha, Jesus várias vezes entrou em discussão com os religiosos, porque eles provocavam sempre uma reação, porque Jesus ensinava, pregava alguma coisa e eles iam contradizer. Eles tentavam de todas as maneiras pegar Jesus em uma resposta errada, em uma ação errada. Mas a Bíblia não vai dizer que Jesus pecou quando entrou nessas discussões. O apóstolo Paulo participou de várias discussões também. Mas isso não é o pecado. Você conversar, pregar, explicar, entrar às vezes numa discussão teológica, uma discussão aí sobre a salvação e tal. As pessoas procuram isso a todo custo e geralmente vêm para cima de nós com acusações, da sua ignorância bíblica. Então eles acreditam que nós estamos querendo confusão com eles. E nós vemos que Jesus tinha o fruto do Espírito, todas as qualidades do fruto do Espírito estavam integralmente em Jesus. Vemos também o fruto do Espírito no apóstolo Paulo, em vários apóstolos e vários discípulos na Bíblia. Não quer dizer que eles não tinham o fruto do Espírito, as qualidades do fruto do Espírito, mas muitas vezes tiveram que entrar em discussão. Então, não confunda as coisas, porque tem muita gente que pensa que qualquer coisa que acontece, qualquer discussão teológica, alguma coisa, discussão dentro da palavra de Deus, no entendimento das pessoas, pensa que isso aí é uma guerra, que já é falta de fruto do Espírito, falta das qualidades do fruto do Espírito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o fruto do Espírito é dado pelo Espírito Santo. É Ele que vai implantar em nós esse fruto e essas qualidades. Nós só temos que receber e colocar em prática. Muitas vezes vamos falhar na aplicação dessas qualidades, mas elas estão em nós. Estão no fruto do Espírito que foi nos dado. Nós comparamos sempre o fruto do Espírito como se fosse uma laranja de 9 gomos, Então, cada uma dessas qualidades deve estar em nós, e estão, mas nós devemos desenvolvê-las em nossa vida, durante a nossa caminhada cristã. E dentre elas está a temperança, a mansidão e o controle próprio, o domínio próprio. Então, busquemos, ter essas qualidades em nossa vida e nos esforcemos cada dia mais. Então, essa paz de Deus guardará o nosso coração, a nossa mente, nos manterá sempre em comunhão com o Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 3. A verdadeira paz vem de Deus. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para também ter bom ânimo, pois nele temos paz.
João 16:33. A paz genuína é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, permite-nos repousar tranquilos. Salmos 4:8. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. O mundo pode estar pegando fogo, mas quem tem Jesus tem a paz interior. A paz interior entende que nem tudo sairá do nosso jeito, que nem tudo está na nossa alçada para resolver, que o tempo de Deus não é nosso tempo. Então a verdadeira paz, a paz mais importante é essa, vem de Deus. Estamos em comunhão com Deus, sentimos essa paz, estamos com Deus. Então, à nossa volta, sempre acontecerão aí as guerras e mais guerras, discussões, brigas de todo jeito, estão em nossa volta. Principalmente se tem alguém que tem uma família que não são crentes, aí você vai ver guerra, 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 o tempo todo tem guerra. Mas você não pode entrar no meio da guerra e ficar no meio da guerra. Você está em paz, você tem Deus no coração. Então você não participa dessas guerras, dessas confusões, dessas inimizades. Veja que entre as ofertas, lá no tabernáculo, depois no templo, existia ali a oferta de paz, que era exatamente uma oferta de paz do pecador com Deus. Então o pecador era perdoado, entrava então em uma amizade com Deus. Estava em paz agora, tranquilo, foi perdoado. Essa certeza de salvação, certeza do perdão de Deus, traz a nós essa tranquilidade, traz a nós essa paz. Tópico 2. A paz é representativa na vida do cristão. A paz é uma virtude do fruto do Espírito, como está em Gálatas 15:22-23. O reino de Deus é paz, Romanos 14:17. Há uma forte conexão entre a busca da paz com a busca da santidade, Hebreus 12:14. Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9:6. A unidade do Espírito é mantida pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. Sem paz não há unidade que sobreviva. Bom, e corrigindo, a paz não é o fruto do Espírito, a paz é uma das qualidades do fruto do Espírito, a primeira, mais importante, a partir do amor, que vão desabrochar então as outras qualidades, os outros aspectos. Podemos chamar também de virtudes, qualidades, aspectos, atributos, tudo do fruto do Espírito. Então são aí 9. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então seria como aí uma laranja com 9 gomos, Então um fruto com 9 qualidades ou aspectos ou atributos lá dentro. Começa sempre pelo amor. E sempre vai haver aí uma conexão entre paz e santidade. Como a pessoa vai ser santo, separado para Deus, se não estiver em paz com Deus, Então tem uma íntima conexão aí. E como vai haver união entre o corpo de Cristo, entre os membros de Cristo, se não houver paz? Então essa paz é que vai trazer a união através do Espírito Santo. Tópico 2, subtópico 1. A paz requerida aos cristãos. É preciso ter paz entre os irmãos. Marcos 9:50, Atos 2:42-47. Paz entre parentes. Gênesis 13:8. Paz com os que presidem no Senhor. 1 Tessalonicenses 5:12-13. Paz com Deus. Romanos 5:1. Paz com a igreja. 1 Coríntios 14:33. Atos 9:31. Paz com os homens. Romanos 12:18. Paz consigo mesmo, Salmo 4:8. Nós só podemos ter paz quando suportamos uns aos outros em amor, Efésios 4:2. Como eu posso pregar o Evangelho se eu não tenho paz nem vivo em paz com os outros? 1 Timóteo 2:8. Quem não tem paz, fica difícil usar essa saudação. A paz do Senhor Jesus. Então veja que tem que haver essa paz entre os cristãos, senão não há união no corpo de Cristo. O corpo não cresce, não desenvolve, não ganha almas, não recebe dons do Espírito Santo, não há alegria, não há um convívio sadio. Então a paz deve ser buscada, deve ser perseguida, deve ser insistida, A paz deve haver sempre essa paz entre todos os irmãos. Existem divergências teológicas, Existem várias divergências hoje
principalmente quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e não consideram a exatidão da palavra de Deus, a atualidade da palavra de Deus. Nós temos visto, por exemplo, aí a insistente pregação, o insistente ensino sobre aí uma total emancipação da mulher em torno das coisas que estão na Bíblia. Já estão considerando o apóstolo Paulo como se o apóstolo Paulo fosse aí um machista. Olha só, parece que o apóstolo Paulo escreveu alguma coisa que ele acha, que ele achava que ele era machista. Não é Deus que mandou escrever. Então já estão pegando a Bíblia aí e achando que ali está a opinião de uma pessoa, que não é Deus que mandou escrever aquilo ali. Então já está acontecendo muito isso, por causa do empoderamento da mulher dos dias atuais, por causa do feminismo. Então, muita coisa ruim está acontecendo nesta área. E quando se pega, por exemplo, um versículo deste aí da palavra de Deus, as mulheres se revoltam. Veja só, se revoltam contra, para não falar que estão se revoltando contra Deus, chamando Deus de machista, o que eles fazem? Se voltam contra quem escreveu, como se ele fosse culpado disso, como se a Bíblia fosse escrita assim, a opinião da pessoa, nada a ver com Deus. Veja em 1 Timóteo 2,15. As mulheres acham isso aí absurdo hoje, chamam o apóstolo Paulo aí de machista. Olha o que está escrito aí. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Veja o apóstolo Paulo escrevendo isso, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Está escrito na Bíblia, é a inspiração do Espírito Santo. E ele está dizendo que a mulher se salvará se der à luz a filhos, coisa que hoje as mulheres acham que são donas do seu corpo, que podem evitar filhos, né? Que podem fazer aí uma programação, quantos filhos vão ter, como se Deus não existisse, como se não fosse Deus que determinasse quantos filhos cada pessoa deve ter, como se Deus não estivesse no controle, como se Deus não nos tivesse comprado com o sangue de Jesus Cristo. Nós não somos donos de nós mesmos. Quem vai decidir quantos filhos você tem é Deus, não é você. Então ele diz, salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Modéstia. Olha aí o versículo 12. Não permito, porém, que a mulher use de autoridade sobre o seu marido. Veja, no mundo hoje, feminista do jeito que está, empoderamento da mulher nos filmes, e palestras e tudo mais. Uma palavra dessa vem mesmo para acabar com essas coisas que estão acontecendo, esse falso ensino que está sendo dado aí. Porque quando fala alguma coisa boa, aí todo mundo acha que é Deus que falou. Quando o apóstolo Paulo diz que os maridos amem as suas esposas, que o marido deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela, pronto, aí as mulheres acham maravilhoso. Mas quando chega essa palavra, aí, o apóstolo Paulo é machista, é ele que escreveu da cabeça dele. E aí existe o quê? Guerra. Aí você está lutando contra quem? Contra Deus. Tópico 2, subtópico 2, os três pilares da paz. Então temos aí união, comunhão e unidade. Número 1, união. A união gera força e juntar as forças e puxar para o mesmo lado é o ideal do cristão. Salmo 133. Número 2, comunhão. Ter as coisas em comum, reunir-se nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas sem acepção de pessoas. Atos 2, 42 a 46. Tiago 2, 1. Número 3, unidade. A unidade do Espírito só é mantida pelo vínculo da paz. A paz vai nos levar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e à medida da estatura completa de Cristo. Pensar no mesmo sentido, falar a mesma coisa, tendo o mesmo amor. Trabalhar espiritualmente com um objetivo em comum. Efésios 4, 3, 13, Filipenses 2, 2. A paz não elimina as diferenças, nem apaga a personalidade, mas aceita conviver sem brigas, sem se enfrentar. Aceitamos a personalidade de cada um sem querer remodelar ou entrar na sua vida particular. Aceitamos um ao outro com o seu ministério, seu talento, seu dom, sem disputas, sem discórdias.
Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e o que Deus preparou para você, ninguém toma. Não podemos fazer nada com contendas ou nos vangloriar por aquilo que fazemos para não apagar a paz. Filipenses 2:3. Então, união, comunhão e unidade são os 3 pilares aí da paz. Então, olha, se estiverem aí um pouco puxando para um lado, outro pouco puxando para o outro lado, a igreja não anda. O que mais prejudica a igreja hoje é a formação de grupos dentro da igreja. Cada grupo puxa para um lado seu. E aí não há união. A solução é fazer como a igreja quando iniciou. Qual era o objetivo de todos? É evangelização. E isso é que vai unir a igreja. Isso que vai trazer paz, união à igreja, desenvolvimento, crescimento. Todos devem estar unidos no mesmo objetivo, ganhar almas. Então aí vai haver união de todos, vai haver comunhão, vai haver uma unidade, todos com o mesmo objetivo. Então se todos estivermos no mesmo objetivo, todos estivermos produzindo no reino de Deus, então sempre vai haver as diferenças no entendimento de algumas coisas, sempre. Alguns vão se destacar mais do que os outros. Sim, vai acontecer. Uns têm mais facilidade, né, no falar, no pregar, no ensinar. Alguns têm aí os dons do Espírito Santo. Alguns têm a condição financeira melhor. Então vai haver sempre essas diferenças. Agora, todos se respeitam porque todos estão trabalhando em prol do reino de Deus. Todos têm o mesmo objetivo. Cada um tem a sua função dentro do corpo. São vários membros. Cada membro tem a sua função. Todos os membros trabalham em favor do corpo. Não pode um braço puxar para o lado e outro braço puxar para o outro lado. Não vai dar certo, não vai andar. Todos então caminham juntos no mesmo objetivo. Nós estamos num momento tão difícil da igreja, num momento de tanta divisão, que hoje contaram a bênção na igreja parece que provoca a ira de alguns crentes. Se alguém está produzindo no reino de Deus, ganhando almas, está sendo usado para abençoar as pessoas, parece que provoca divisão, provoca até ira às pessoas. É coisa impressionante isso. Tópico 2, subtópico 3. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Quem promove a paz gozará de muitos benefícios. Quem busca a paz não joga lenha ou álcool naquilo que já está pegando fogo. São bem-aventurados os pacificadores. Jesus falou que eles são chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. O crente em Jesus deverá ser igual aos bombeiros, está sempre querendo apagar o fogo da discórdia. Ele não é contencioso, nem estimula a contenda. Age no sentido de aglutinar e não afastar as pessoas. Usa a palavra branda para acalmar o furor. Provérbios 15:1. Não torna mal por mal. Quem se desvia do mal e faz o bem terá alguns benefícios. A paz abundante, Salmo 119, 165. A paz perfeita, Isaías 26:3, paz como um rio, Isaías 48:18, a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:6-7, a paz como presente, Salmos 29:11, a paz do Senhor da salvação, Lucas 10:5-6, João 14:27, 20:21, Efésios 1:2. Veja, como vai haver paz no mundo se o cristão vive também em guerra? Como a igreja vai crescer e desenvolver se os cristãos estão divididos em grupos, se odiando uns aos outros? Então devemos levar sempre a paz, sermos sempre pacificadores, trazer sempre a união, sermos instrumentos da paz de Deus para com todos, na igreja e também fora da igreja. O mundo precisa de paz, a igreja precisa de paz para produzir. Se nós encontrarmos, então, aí uma discussão, uma guerra, e nós entrarmos para aumentar mais a discussão, aumentar mais a guerra, imagine que vai virar isso. Então nós vamos nos tornarmos aí promotores de guerra, de divisão. E veja que Deus abomina, né, a contenda, quem é instrumento de contenda. Então evitemos a todo custo a contenda. Devemos levar a paz, vivemos em paz. Tópico 3. Fazer o bem é uma recomendação bíblica.
Uma lei que Jesus deixou bem claro está registrada em Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. O salmista também expressou: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmos 37,3. Então esta é uma regra excelente, né? Tudo que desejamos que os homens nos façam, nós vamos fazer a eles também. Tópico 3 sobre tópico 1. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo disse aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto tivermos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, 9 a 10. Paulo também disse aos romanos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Em outras palavras, ele diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Romanos 12, 9. Faça o bem sem olhar a quem. Normalmente queremos fazer o bem só àqueles que já nos fizeram o bem também. Além dos sacrifícios de louvor, nós precisamos lembrar de fazer o bem. Este é outro sacrifício aceitável e agradável a Deus. Hebreus 13, 15 e 16. Fazer o bem é um dom cristão. Romanos 12, 8. Então sempre fazemos o bem, né? Sermos o quê? Benignos, bondosos, né? Misericordiosos. Isso é imitar a Deus, imitar Jesus Cristo. Então, sempre ter esse sentimento já. Sempre olhar uma situação e desejar o bem, desejar resolver, desejar ajudar. Os dons do Espírito Santo hoje quase desapareceram da igreja por causa disso. Falta esse amor para com as pessoas, de ver as pessoas numa situação difícil e querer ajudar. Como é que nós vamos ver uma pessoa doente, sofrendo, gastando dinheiro com médico, com remédio, sofrendo dores, e nós não queremos ajudar? Então nós temos que sentir essa empatia, nos colocar no lugar das pessoas, ver o sofrimento das pessoas e levarmos sempre ali a solução. A solução é Deus. É Deus que vai trazer a salvação, vai trazer o perdão, a união, vai trazer também a cura. Jesus sempre estava curando as pessoas, porque ele sentia misericórdia, amor pelas pessoas, empatia, ele sentia a dor que as pessoas sentiam. Então devemos ajudar aos necessitados. A igreja não trabalha só na parte espiritual, mas também na parte material, com ajuda, né? O alimento a quem está desempregado e não recebe uma aposentadoria, alguma ajuda, precisa de ajuda, vamos ajudar. Está alguém preso, vamos visitar. Está alguém doente no hospital, vamos lá. Está em casa, vamos lá. Tudo isso faz parte do trabalho da igreja. E principalmente então os domésticos da fé. Não podemos deixar alguém na igreja passando dificuldade, passando aí, às vezes não tendo nem o que comer, nem o que vestir. Isso aí é um absurdo, né? Então a igreja tem que ajudar, é obrigação, é dever da igreja ajudar quem está passando por necessidade. Tópico 3 sobre tópico 2, para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia ordena que façamos o bem, pois é um ensinamento maravilhoso e serve de exemplo e influência às demais pessoas. O apóstolo João deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus ou é de Deus. 3 de João 11. Fazer o bem, além de ser uma ordenança, é um dever cristão e de todos aqueles que amam o próximo e cumprem a santa e gloriosa palavra de Deus. Atos 10, 4. Então, quando nós fazemos o bem às pessoas, nós só estamos cumprindo mandamentos que existem na palavra de Deus. Estamos obedecendo o que está escrito, que nos é ordenado. Então não pense que está fazendo alguma coisa extra, alguma coisa a mais do que os outros. Não, é só obrigação do crente. Quem é nascido de novo, quem tem o Espírito Santo dentro de si, naturalmente, ou seja, espiritualmente, ama as pessoas, quer o bem das pessoas, vai procurar fazer o bem às pessoas. Então Deus ouve as nossas orações, mas quem quer fazer o mal às pessoas, Deus não vai ouvir. E quando nós vamos fazer o bem, não devemos aí levantar a voz, ou botar na televisão, botar para todo lado que estamos fazendo o bem às pessoas. Nós só estamos fazendo a nossa obrigação.
Veja, nós estamos num período aí de eleição. Nesse período que temos aí de políticos, né, que andam fazendo bem, dando cesta básica, oferecendo aí tijolos para os pastores, cimento, alguma coisa para ajudar na construção, não sei o quê. O que aparece de gente fazendo bem, é muita gente, né? Mas sempre visando alguma coisa, querendo alguma coisa em troca. Então veja, no tribunal de Cristo, essa motivação vai ser julgada. Então não é porque você fez que vai receber o galardão, mas a motivação, por que você fez? Se foi para ganhar votos, perdeu o galardão. Se foi para ganhar uma posição na igreja, perdeu o galardão. Se foi para ganhar dinheiro, perdeu o galardão. Tópico 3 sobre o tópico 3. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago diz para não sermos omissos e negligentes aos atos de bondade para com o nosso próximo. Tudo que estiver ao nosso alcance vale a pena fazer para não incorrer no erro e pecado. Tiago 4,17. Se você pode fazer o bem hoje, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. Provérbios 3, 27 a 28. Sempre há pessoas precisando de uma mão amiga, precisando da nossa ajuda. Sei que não podemos ajudar a todos, mas podemos ajudar o máximo que pudermos. Então veja, quem sabe que precisa fazer o bem, vendo que uma pessoa precisa de um favor, de uma ajuda, e você não reage, não faz nada para ajudar, isso é um pecado. Então temos que ajudar as pessoas, temos que abençoar as pessoas. Então muitas vezes você vai ver que o Espírito Santo coloca no seu coração o desejo de ajudar, e aí você faz o quê? Repreende isso dentro de você. Você apaga isso imediatamente. Porque você vai, olha logo quanto vai custar para você. Veja só, sempre você olha e enxerga materialmente. E aí atrapalha o lado espiritual, o lado da bondade de Deus que está aí. Você então não deixa aflorar essa bondade, esse amor. Você repreende, você apreende, você fecha, tranca o coração. Mas o Espírito Santo sempre está aí mostrando. Aí uma oportunidade de ajudar, de abençoar. E você fecha o coração. Até mesmo pregar o Evangelho a alguém que não conhece Jesus é fazer o bem. É procurar a paz, é amar. Conclusão. Em um tempo de tantas distrações e frieza espiritual, à medida que se multiplica a iniquidade, o discípulo de Cristo é chamado a manter o foco nos princípios bíblicos para cumprir a autêntica vocação de ser um agente que promove a paz e perseverar em fazer o bem, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Então estamos vivendo aí num tempo de frieza espiritual, de falta de amor, de falta de paz, guerras e mais guerras, fora e dentro da igreja. Veja só, é um período muito difícil. Então, o cristão deve procurar o equilíbrio, deve procurar sempre estar orando, jejuando, estudando a Bíblia, evangelizando, muito importante. Olhando as necessidades, tentando ajudar as pessoas e levando sempre a paz. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Basta abrir o coração para Deus agora. O Espírito Santo vai vir e vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você agora se arrepende dos seus pecados, pede perdão. E agora o seu nome é escrito no livro da vida. Você recebe agora o Espírito Santo que vem morar em você. Veja só, você se torna agora filho de Deus. Você nasce de novo agora para o reino de Deus. Você sai do reino de Satanás, entra no reino de Deus. Sai do reino das trevas, entra no reino da luz. Vamos orar agora. E se você está doente, você está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que vêm a Ti agora. Agrada-vos de vos derramesteri. Aragrada-vos-serei. Ó Senhor, Senhor, como o Senhor se agrada daqueles que se dobram diante de Ti arrependidos,
confessando os seus pecados. Oh, Senhor, abençoa essas vidas, ajuda-os. Vem com o teu amor, com a tua misericórdia sobre eles agora. Em nome de Jesus, recebam o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos esses que estão doentes, estão enfermos. Toca neles, Senhor, toca neles. Em nome de Jesus, sai toda doença, toda enfermidade, sai agora dessas vidas. Toca, Senhor, Jesus, toca neles. Cura totalmente. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, não se esqueça, dê aí um like, um joinha, se inscreva em nosso canal, divulgue esse trabalho para outras pessoas para que também aprendam juntamente conosco. Se você deseja receber então os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que aí está, meu WhatsApp. Diga, quero receber material da Betel. E fala o seu nome e coloca ali a sua cidade. Aí eu coloco você em um grupo, toda semana você recebe. Não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeos, áudios, nada disso. Só o material da Escola Bíblica Dominical, toda semana você vai receber gratuitamente. Lembre-se, você não precisa pagar nada, é tudo grátis, tá? Agora, se você deseja nos ajudar, então você envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20. Não tenha vergonha, não tenha medo de mandar R$10, você está ajudando muito. Se eu tivesse muita gente que mandasse R$10, seria excelente. Mas eu tenho apenas aí cerca de 8, 10 pessoas que nos ajudam. E a maioria com bem pouquinho. Então, se você mandar R$10, estará nos ajudando. Envie R$10. Eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e nem tenho emprego. Estou desempregado há 8 anos. Então, envie qualquer quantia, você estará nos ajudando. Aí estão as contas, aí da Caixa Econômica, tem aí Bradesco, tem aí Banco Brasil, o nome da minha esposa é a Maria Cruz Silva. Você vê o meu Pix, 331-957-81620, que é meu CPF, e vê aí o QR Code. Você então envia qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.